Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre Tigres e Dragões. E como eu sempre tenho dito, eu que sou defensor desse canal, junto com os meus irmãos aqui, entusiastas, somos fãs, curtimos todos os vídeos. A gente só não comenta os vídeos, a gente podia começar a comentar. Fã, né? De você mesmo? Fã de... Sou meu maior fã. A gente podia começar a comentar os episódios também, hein? Ah, eu tenho vergonha de me olhar. Putz, eu me acho ridículo. Não comentar. Ah, responder. Então você tá confessando que você não assiste os episódios? Eu ponho um negócio assim na tela. Assim. Não assiste. Então aproveita e vê os nossos episódios no Spotify. Sabia que tem Spotify? Você mesmo? Você tá zoando que tá no Spotify. Castbox, Android Podcasts e Apple Podcasts. Sabia? Caraca. É sério. Caramba. Tigres e Dragões aí, ó, nos melhores e maiores tocadores do planeta. Acompanhem lá. Eu sempre tenho falado que a gente tem tido a grata felicidade de receber grandes personalidades aqui da cultura chinesa, do Kung Fu, do Tai Chi. Já recebemos sensei de Aikido, capoeiristas, Kwankido, que mais? E Kung Fu, né? Kung Fu e Tai Chi. Tai Chi. Acho que só foi um Aikido, não, 2 Aikido, um Kwankido, um capoeira. Mas vai chegar mais aí das outras modalidades. Cultura chinesa de uma forma cultura geral. Chinesa de maneira geral. Médicos também, exatamente. Só lembrando aqui que este episódio a gente segue aí com super apoio e patrocínio do Instituto CPFL e da CPFL Energia. Então, esse episódio aqui faz parte do projeto Festival da Lua, projeto apresentado e patrocinado pela CPFL Energia, pelo Instituto CPFL, com realização e também da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. Realização da Associação Shaolin Shan, da Carbono 60 e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Obrigado por esse apoio. Olha. Sifu César, muito obrigado. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, à nossa casa. Em Hollywood. Santa Cecília mesmo. Santa Cecília não é Hollywood? Santa Cecília. Hollywood tá é bonito, aqui. Tá bonito. Santa Cecília, Hollywood. Bem-vindo. Pô, eu que agradeço de estar aqui. Prazer imenso. Como eu falei, eu comecei a acompanhar o podcast há pouco tempo, mas fiquei encantado. Gostei bastante. Sou fã pra caramba, né, de quem produz em prol da cultura e da filosofia da arte marcial em geral, né? E vocês estão fazendo um trabalho incrível. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui. Maravilha. Prazer todo nosso. Prazer é nosso. Vou confessar uma coisa aqui, que quando você se ausentou de uma gravação, eu passei os créditos pro Márcio. Aí ele mandou aquela assim, eu vou falar igual o Rômulo. Vamos afogar o algoritmo. Não, pelo amor de Deus, não afoga. Afogar o algoritmo. Eu falei, afagar. Não, Eu já falei aqui do Spotify e dos tocadores de podcast, mas por favor, curtam esse vídeo aí, façam esse incentivo, afaguem o algoritmo e vamos subir aí o que sei sobre Tigres e Dragões na homepage, né? O nosso objetivo é chegar na homepage do YouTube, não? Acho que se você tá dizendo, eu tô com você. É um objetivo à distância aí, mas o que acontece quando chega na homepage? Um monte de gente vai ver. É? Legal. E com a curtida ajuda muito. Eu ia falar. É igual subir a montanha. O que acontece? Mandem seus comentários, indicações, perguntas, enfim, comentem, adicionem, se inscrevam no canal. E compartilhem para essa corrente chegar aí em mais pessoas, certo? É isso aí. Bom, vamos lá. Sifu César Augusto Laurenti, fundador e idealizador do núcleo 7 Esferas do Tao, uma academia que fica localizada ali no Butantã, aqui, tá? A gente está em São Paulo, então Butantã. Tem desenvolvido um trabalho de excelência com as artes marciais, especialmente com o Kung Fu, sistema Chou Li Fa. Apaixonado por esportes desde a infância, Sifu começou a praticar, ou praticou, na verdade, judô, ginástica olímpica, natação, esgrima. Vou dar um salto aqui. Dentre as principais graduações e práticas, mestre graduado em Chou Li Fa, 9º Tuen, professor graduado de Sandá, 3º Tuen, professor graduado faixa preta de Suai Jiao, vinculado ao grão-mestre
Liu Kei, professor de Qigong, professor de Kickbox, primeiro Dan, graduado pela WACO, é isso? Especializado em defesa pessoal com Balisson. Isso, faca no geral. Exatamente, faca no geral. Um dos primeiros brasileiros autorizados a ensinar a yoga tibetano. Legal falar sobre isso, que eu acho que eu não conheço nada sobre isso. Professor de Dharma e meditação, autorizado pelo venerável mestre Tulku Lama Lobsang Rinpoche. Enfim, além disso, é filósofo formado pela PUC São Paulo, psicanalista clínico, terapeuta holístico, acupunturista, massoterapeuta, mestre em reiki. Então, pelo currículo, a gente pode falar sobre muitas coisas, né, Márcio Augusto? Inclusive, a gente pode falar que já teve um professor de kickboxing. Exatamente. É formado. Então, só que a gente vai ter que falar de kickboxing. É verdade. Sim, pô. É verdade. Bem-vindo mais uma vez, Sifo César. Obrigado pela presença. A presença é o fundamental, né? Quem quer começar aí, Pimpões? Só mandar. Começa você que é o Kruner aqui. Então vamos lá. Não, eu geralmente costumo perguntar para os convidados aqui, convidadas, como é que se deu o teu encontro com as artes de luta? Já foi pelo Kung Fu ou veio alguma coisa antes? E por quê? O que te levou a buscar uma arte marcial? Vamos lá. Desde bem pequeno, eu comecei a me encantar com as artes marciais em função de anime e na sequência depois com os filmes, né? Então, eu lembro de 3 desenhos, né, que eram, foram icônicos para mim. Na verdade, 4, um deles acabou me levando mais pro lado medievalesco das coisas assim. Então, era o anime do Rei Arthur, depois tinha Tadashi Savamura, Judoka, que deveria chamar Karateka, mas chamava Judoka porque o judô estava no auge aqui no Brasil. Sim. Né? E, efetivamente, esses 3 foram os principais, assim, né? E aí, nessa época, você tinha que idade, que ano era, mais ou menos? Só pra gente se localizar aqui. Para falar a real, assim, entre 6 e 10. Porque tem coisa que era, assim, bem mais difícil de você encontrar hoje, assim, e que logo que morreu, assim, esses animes, do tipo, nunca mais vi, sei lá, Rei Arthur. Fui achar um VHS dando rolê geek na Liberdade e, tinha 4 episódios. Eu fiquei super feliz de ver, porque pegou fogo no arquivo, acho que era da Record ou alguma coisa assim, né? E tinha os filmes. Que ano era isso, se for? Se eu tava com 6 anos, 1980 e... Vou colocar entre 82... Sim. Entre 82 e 86, esse período aí. Eu nasci em 77, então, efetivamente falando, eu comecei a praticar, mas foi uma coisa muito orgânica, assim, judô, com 6 anos, porque teve um tio meu que tinha praticado judô por conta de ter feito uma incursão no exército, e depois que ele saiu do exército, ele parou de praticar, só que eu e um primo meu, né, primo de primeiro grau, que era filho dele, a gente foi praticar judô em conjunto. Então, com 6 anos eu comecei a praticar, mas na verdade o que me cativou mesmo a gostar das artes marciais foram esses desenhos. Que legal. Né? Tanto que eu lembro de ter tomado literalmente uma sova, porque o desenho que deveria se chamar Karate, que chamava Judoka, eu fui querer imitar, porque eu estava fazendo aula de judô, e aí de repente fui trocar soco com um amiguinho. O sensei olhou para mim e virou e falou assim: Judô! Não tem pontapé! Pegou uma vara, me encostou na parede, pau! Entre o glúteo e a posterior de perna, assim. Comecei a chorar, ele: Judoka, não chora! E aí voltei pra aula e aprendi que no judô não tinha. Aí fui pra casa e falei: mãe, por que no desenho tem? Ah, sei lá. E efetivamente o que eu queria era aprender soco e chute, mas no judô não tinha. Embora eu tenha competido no judô e tinha tido fundamentos bastante interessantes ali, assim, meu sensei era espetacular, né? Era um cara exímio, assim, e a família dele inteira praticava, então, assim, era motivo de orgulho fazer parte daquela associação. Qual era o nome do seu sensei? Shimono. Shimono. O sobrenome dele era Shimono. É o único que eu lembro que é o nome. Aqui em São Paulo? Na região da parte da Vila Yara, perto do Parque Continental.
Antes de Osasco. Antes de Osasco, já é borda de Osasco. Ele era relojoeiro e, né, na época era muito comum dentro da arte marcial japonesa os professores não podiam viver da arte marcial, né? Inclusive eu ouvi isso do Tamaki, não Temaki, Tamaki, né? Sensei, que era um sensei de Aido. Ele falou, olha, quando a gente começou a ensinar, você tinha que ter profissão para você não prostituir a arte. E esse, né, sensei era um relojoeiro famoso ali na região e ele ensinava judô, estava vinculado à federação, mas praticamente foi ele que desenvolveu tudo ali na região do Jaguaré, né? Uhum. E em conjunto com o clube do Parque Continental, que foi o primeiro lugar onde eu competi na vida, né, 1987, efetivamente foi onde eu, né, entendi o que era o trabalho dele ali, né? Quer dizer, hoje eu entendo, na época eu não entendia muito, mas hoje eu entendo. Com 10 anos, né, tava ali competindo, né? Então, basicamente, foi esse o meu início, né? Só que não tinha soco e chute e, infelizmente, por infortúnio do destino, ou até por... Hoje eu julgo que talvez tenha sido, né, uma fortuna, eu tive que parar de praticar por condições financeiras dos meus pais, né? Tempo e finanças, né? Minha mãe é professora de rede pública e ela foi alçando, né, tipo, coordenadoria, né, se vinculando e crescendo dentro da carreira, e ela trabalhava no estado e na prefeitura. Então tinha pouco tempo para poder, né, fazer locomoção e tal. E aí parei de praticar. E eu encostei essa arte aí que entraram as outras coisas que eu fui praticando. Mas sempre assistindo os desenhos, até meu pai chegar com VHS, né, de arte marcial, e apareceu o Bruce Lee. E aí, quer queira ou quer não, conheci o Kung Fu, né, do tipo ali, né, como um ícone. E os filmes que, sei lá, vocês mesmos já exploraram nos primeiros podcasts que passavam ali, né, tipo, de formas múltiplas, né? Legal. Então o teu chamado, assim, pro Kung Fu, de fato, se deu por meio desses filmes do Bruce Lee. Primeiro pelos animes, mas na sequência... Quando eu entendi o que era Kung Fu, para além da arte marcial, foram pelos filmes do Bruce Lee. Os filmes do Bruce Lee. E aí, dessa fase, até você começar a praticar, demorou muito? Como é que... Não, mas vamos só... ele falou dos animes, vamos só perguntar os seus filmes prediletos também. Então... Seja do Bruce Lee ou outros de Kung Fu. Cara, do Bruce Lee, eu ainda prefiro o Big Boss, no primeiro filme dele. The Big Boss. O primeiro filme dele, pra mim... Acho que foi porque foi o primeiro que eu vi. Tinha ele... The Big Boss é que tem a cena clássica do Nunchaku? Não, esse é o Voo do Dragão, né? É o Voo do Dragão, isso. Terceiro. A Fúria do Dragão. A Fúria do Dragão. Que ele luta com o Nunchaku. No primeiro, eu não sei dizer se ele luta, não lembro. Agora eu tô confundindo. Posso estar confundindo. Eu sei que ele briga num restaurante. Se ele brigar num restaurante, talvez tenha Nunchaku. No primeiro filme dele. Talvez. Não. Eu já me lembrei. Enfim, o que eu achei muito louco é que, assim, a cena em que ele tá na fábrica de gelo ali para lutar, né? E tava lutando ali com múltiplos oponentes e tal. E, tipo, quando ele começa a soltar os gritos e tudo, foi cativante, assim, né? E, como era um garoto que sofria bullying na escola, lutar contra múltiplos oponentes era uma coisa que, tipo, era sonho de consumo, né? A filosofia ali no judô, o sensei falava, não pode usar tal, não sei o quê, e você conseguia se virar com 1 a 1. Alguém enchia o saco, você jogava no chão, mas e aí, o que mais? Né? Então, eram cenários engraçados, assim, então Bruce Lee cativou por esse ponto, né? Então, gosto muito desse filme, só que depois que eu comecei a praticar e entender um pouco mais da profundidade, aí eu gostei mais dos filmes da Shaw Brothers, no geral, tipo... Tem, sei lá, vários que hoje eu gosto, mas o que me cativou de verdade foram os filmes do Jet Li, cara. Os do Jet Li. Porque aparecia filosofia pra valer ali. Né? Pra valer ali. Tipo, Templo de Shaolin 1, 2 e 3, Once Upon a Time in China, do 1 ao 3. Eu gosto do 4, mas não tanto. Né? Então, nossa, eu pirei ali. Ali realmente eu entrei de cabeça na filosofia. E somado a isso, tem uma plasticidade também, né? Tem um trabalho de coreografia... das lutas e dos... É bonito o filme. É bonito, assim, é muito vistoso. Assim. É incrível. Eu não conhecia o Jet Li como atleta, né? E quando eu vi, fui atrás de saber o que era e, sei lá, na época, internet de escada, né? Quem produzia qualquer tipo de site era crânio, porque queria realmente partilhar alguma coisa. Caí no site dele, o site dele era o primeiro que tinha
coisas importantes de filosofia, não só da experiência dele, como algo de cultura chinesa, né? Tem uma pasta assim, de materiais impressos de sites dessa época, né? De conteúdo bom mesmo, assim, que a galera... Alguma coisa era de tradução oral, mas tem alguns até com referência e tudo, né? E ali me encantei mesmo. Legal. Que legal. Agora pode a minha? Pode, sempre pode essa... E aí, para chegar numa escola, como é que foi o processo? E que escola foi? Cara, foi engraçado porque eu queria praticar Kung Fu ou Karatê, depois que eu descobri que tinha soco e chute ali, também inspirado pelo Karate Kid para não sofrer bullying. E tentava levar isso para minha família, mas não rolava muito, por quê? Quer queira ou quer não, tinha um preconceito danado, porque Kung Fu era coisa de marginal. O que aparecia? E qual que, sei lá, foi o primeiro contato que minha mãe teve com Kung Fu. Abre a capa do jornal, professor de Kung Fu faz caca, né, meu? Fez merda aqui e ali e tal, não sei o quê, aí fica sempre aquele cenário do tipo, não, é violento, vão te bater, você vai apanhar, e isso foi ficando secundado. Então eu fui desenvolvendo minha carreira em outros esportes, né? E o que eu fiz de mais marcial depois do judô foi esgrima. E esgrima Esgrima olímpica. Esgrima olímpica. Só que eu tive um técnico que ele era fantástico. Assim, em termos de percepção do outro, ele filmava a gente para poder se reconhecer. Toda a parte de... Ele é um cara que sabia falar italiano fluente, foi para as escolas na Itália, né? Pablo Mandiaterra. Aliás, Pablo, se estiver por aí, gratidão, viu, por tudo. Você é um cara que me ensinou muito em termos de didática, assim, em termos de esporte, né? E eu tenho um respeito imenso por ele, assim, porque ele tinha uma visão marcial. Ele ensinava o pouco que ele sabia de filosofia contida para além do esporte, para que a gente levasse para a vida, né? E ali eu posso dizer que eu aprendi a lutar mesmo, né? Tipo, porque mesmo que fosse um sistema de ponto, ali eu me encorajei e me empoderei. É uma prática a todo momento, né? A esgrima em si, né? E quer queira ou quer não, por mais que seja um sistema de ponto, ela tem um tanto de marcialidade. Sim. Né? É uma arte marcial... né, mente presente o tempo ocidental, né? Exato. Presença mental. Exato. Ali. E noção de distância, né? Do tipo, que é uma coisa que, assim, você vai aprender a lutar, tipo, é uma noção de distância, com arma é outra. Né? E isso na esgrima soma pra caramba. Quando peguei minha primeira arma no Kung Fu, eu falei, legal, e agora? Combate entra onde, né? Com arma. E né, a noção de distância, ela precisão. Fica, né? Exato. Velocidade, reflexo, tudo isso conta assim, né? Então, e nessa fase você tinha que idade? Aí eu tava na transição da adolescência para a fase adulta. Eu comecei esgrima ali com 14, 15 e pratiquei até a borda de entrada da faculdade, né, perto dos 18. Aí teve um problema no clube, eu competia como um atleta que eu tinha que prestar contas ao clube, né, tipo, do que eu ganhava. Eu não era membro do clube, então eu tinha uma cota ali de pessoas que podiam praticar e você tinha que ir para a competição e ir bem. Eu comecei a galgar patamares até ter um problema ali que eu não entendi administrativo no clube. Meu técnico de sala, por um erro de comunicação, foi cortado. A gente ficou sem técnico um tempo, às vésperas de um campeonato sul-americano, que se a gente ganhasse por equipe, garantia pra gente vaga pra Olimpíada. Uau! Basicamente falando, né? Então eu senti pra caramba na época, porque era a única prática que eu tava fazendo, mas também, se tivesse continuado lá, eu não tinha ido praticar Kung Fu. Então, a grata sorte de tá aqui hoje falando com vocês também por esse infortúnio / fortuna. E aí foi isso. E aí eu fiquei uns 6 meses sedentário, só correndo e fazendo, sei lá, flexão de braço e abdômen. E aí fui treinar, né, no antigo Instituto de Kung Fu Shaolin, na Vital Brasil. Quando praticamente eles tinham, assim, né, estavam com 1 ano e pouco de trabalho com Tcholifá, né? Inclusive eu já tinha indicado amigos do colegial para treinar lá. Cheguei lá, o amigo que eu tinha indicado, ele já era faixa marrom e tava avançado já. Que legal. Tava avançado, quase preta, né? E esse amigo ainda tá no Kung Fu hoje em dia ou não? Assim, desde que eu vi ele a última vez, não estava mais praticando. Tá. Né? Se formou em psicologia, o Thiago, e efetivamente eu não o vi mais. Na época, ele queria praticar, eu tinha ficado preso no engarrafamento. Diga-se passagem, estava aqui na Galeria do Rock. Voltando para casa, tinha dado engarrafamento e lotou a Vital Brasil de água. Eu desci e me entrei no primeiro prédio que tinha. Aí eu ouvi uma gritaria, fui ver, bisolhar na porta, no primeiro espaço que existia do Instituto ali. Meti a cara ali e vi o que estava acontecendo. Falei, um dia eu passo por aqui, né? Aí eu tinha que ir para casa, fui embora logo, mas fiquei curioso para me esconder da chuva. A hora que a chuva diminuiu, fui embora, né? Então já tinha identificou que era Kung Fu? Já sabia que era Kung Fu. E foi por isso que eu identifiquei esse... Mandei meu amigo lá, né? Tipo, falar, sim.
Só para justificar como que eu descobri que existia e, pô, como é que eu indico um lugar que eu não conhecia, né? Na verdade, eu já tinha visto e, sei lá, a galera do bairro ali, tipo, né, referenciava a escola, então... Não, ia muita gente, né? Nessa época do Instituto... Ah, sim. Eles colocaram a escola ali, nossa, ia gente de muitos lugares. Então, assim, de longe, assim, para treinar lá. E aí, quando você começou a praticar, já te deu essa... Já despertou em você essa conexão de que é isso que eu quero seguir fazendo? Ou foi... Não, foi depois. Na verdade, eu estava nessa fase... Eu não sabia o que fazer em termos de faculdade, até porque eu sempre tive dificuldade pra caramba com o estudo tradicional, né? Nunca me dei bem com o estudo normal. Você ir para a escola, ter que tirar nota, ter que entrar para a faculdade, etc. E as pessoas efetivamente não explorarem os potenciais reclusos. Mesma coisa com o esporte, né? Ah, você é ruim de esporte. Não joga bola, não faz basquete, não faz vôlei, não faz handebol direito, você não é bom de esporte. Quando eu descobri os esportes individuais, não teve um que eu não medalhei. Não teve um que eu não consegui me desempenhar bem. Aí eu descobri que existia um poder interno numa conexão que não estava dada, né? Sendo vistas e sendo... E não tinha como as pessoas verem porque eram modalidades que não tinham dentro de um padrão normal de educação física, né? Então, taca a bola aí e vai jogar, né? E basicamente foi isso. Aí, quando eu descobri essa potencialidade, eu reconheço isso desde esgrima e eu importei essa mesma coisa para o Kung Fu. Aí as coisas começaram a crescer. Mas, enfim, voltando para a parte da escola, né? Eu não sabia o que prestar. Educação física talvez tivesse sido o primeiro tiro, mas não era porque, putz, educação física era coisa de surfista, ou jogador de futebol, ou técnico de vôlei, essas coisas assim. Então, tipo, não fazia sentido. Eu gostava muito de geografia, mas eu gostava de geopolítica. A parte matemática da história eu não curtia. Gostava bastante de publicidade porque eu podia pensar, então eu prestei uma coisa em cada lugar. Só que eu tinha me encantado com a filosofia no segundo colegial. E prestei filosofia também, embora fosse assim, filosofia você vai viver do quê, né? Então, do tipo, basicamente foi isso. E aí não passei em geografia, que foi quando eu prestei na USP, passei em filosofia e passei na SPM em publicidade e marketing. Só que pulsou mais eu querer fazer filosofia, né? E quando eu decidi que ia fazer filosofia, eu não tinha a menor noção de que eu ia me interessar muito por filosofia oriental, embora de pequeno eu já tivesse toda essa coisa dos animes e tivesse caído um Tao Te Ching em quadrinho na minha mão. Né? E aquilo ficou ali guardado, legal. Eu só fui reconhecer depois, né? Como um potencial. Mas enfim, aí eu nem falei pra minha mãe na época que eu tinha passado na SPM, por medo dela falar, não, vai fazer isso aqui que vai te dar mais futuro. E acabei que fui pra filosofia. E ali comecei a sentir falta de atividade física e aí tinha começado a trabalhar tirando foto de cachorro. O primeiro cara que inventou RG de cachorro foi meu primeiro empregador. Ali eu conseguia, né, tipo, manejar, fazer a faculdade e pagar as aulas de Kung Fu. E aí eu falei, vou voltar. Fotógrafo de pet, cara. Primeiro emprego. Boa. Legal, hein? Os cachorros querendo matar ele com a câmera ali e ele faz assim, vira pra lá. Vários macetes. Vários macetes. E aí foi assim. Aí na faculdade eu fiquei... Foi conjugado assim, né? Eu entrei na faculdade um pouquinho depois... Eu estava fazendo Kung Fu. E aí, quando eu comecei a perceber que existia um mundo de filosofia que eu não conhecia, eu cheguei para o meu professor e falei, e aí? E a filosofia oriental? E aí eu peguei um cara mais conservador de época, bem mais velho, e falei assim, não existe filosofia oriental, existe pensamento oriental, porque filosofia é um termo grego. Daí eu falei assim, mas a visão da filosofia não é uma visão de conjunto? Você não tem que olhar para o todo? Como é que você vai desprezar o pensamento? E na época eu já era safo, meu. Falei assim, Aristóteles foi preceptor de Alexandre o Grande, né? Foi parar lá nas muralhas da Índia, travou contato com algo que ele não entendia, que era um monte de monge tacando fogo no corpo, e a galera virou e falou assim, vocês não querem enfrentar o nosso exército porque esses aqui são nossos padres, nossos sacerdotes. E aí a galera bateu em retirada, falou, se vocês são sacerdotes dos caras, beleza, você vai estudar Aristóteles, está lá. Como é que o cara não travou contato com a filosofia oriental ou com, né, tipo, com nada que tivesse ali inserido? Então era um pouco fechado nesse sentido, até eu pegar um professor de ética que ele falou, o que você vai conseguir achar é um pouco de algo voltado para o maniqueísmo ou algum livro do Hegel, em que você vai conseguir fazer alguma ponte, assim. Mas não era o que eu queria, né?
E aí você vai começando a perceber que na inserção cultural, não só dentro das artes marciais como nas outras coisas, é que você acaba achando alguma coisa mais valiosa. Então, nos estudos de Qigong, nos estudos de medicina chinesa, e aí você vai aprofundando e vê que existe de fato uma filosofia muito mais incorporada, né? Tipo, sei lá, até botar a mão em alguma coisa assim que era escrita, eu li o Tal da Educação, que é um baita de um livro incrível, e aí sim tinha uma síntese, né? E aí eu fui ficando empolgado e fui triando o caminho em cima disso. Aí quando eu descobri, de fato, que eu queria fazer algo vinculado à filosofia oriental, eu estava quase no final da faculdade e eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu já estava ali quase pegando a preta e efetivamente falando... Você tá lá no instituto. É. Foi que aí rolou uma transição. Eu comecei... Essa parte da história é uma parte engraçada assim. Eu comecei a praticar, por indicação de uma tia minha, comecei a praticar Tai Chi, né? Tipo, com um professor que não era exatamente tradicional, embora ele tivesse treinado tradicionalmente, tipo, várias coisas de Kung Fu. Então ele foi para várias escolas tradicionais. E uma tia minha, que estava fazendo aula numa academia, falou, você deve gostar, né, bastante aí dessa parte, porque você está treinando Kung Fu, então vem conhecer uma parte mais interna, tal, e fui. E através desse cara eu travei contato com o taoísmo, né, com o Tental do mestre Tsao, do tipo, e com, sei lá, o que tinha ali dentro do Zulai, etc. E comecei a ter um aprofundamento um pouco maior nesse sentido, né? E eu já não estava muito contente ali no instituto por uma série de circunstâncias que não vem ao caso falar, porque passado é passado, mas enfim, não estava muito contente, então assim, eu não cheguei a pegar a minha preta lá. Fui até a marrom avançado na época. E aí eu fui migrando para esse sistema, né, que a priori era um sistema de Shen, só que não era, porque não tinha as bases e fundamentos do Shen. Shen? Era Shen. Era Shen. Quem era? Não é ruim de eu falar. Né? Não, pode falar aqui nos bastidores. O nome alegórico era Liu Guoping. Liu Guoping? Efetivamente falando... Treinava onde? Cara, ali na região do Jaguaré mesmo, perto do Parque Continental. E ele dava aula em várias academias de bairro. Não tinha uma academia que era própria. Ele era chinês? Não, falava que era descendente, mas assim, sempre que a gente pedia foto ou referência do mestre, o suposto mas ele tinha olho dele, puxado, né? Ali, pelo menos. Um pouco, mas talvez fosse algo mestiço de índio, assim, né? Algo assim, né? Era o que parecia. Enfim, né? Era bom pra caramba de Kung Fu, não dá pra dizer que não. Combatia bem, tudo que fazia de performance era incrível, só que não era sincero. E a performance era Shen? Cara, ele fazia formas de Shen. Uau! Né? Como é que fala o Canon Fist mesmo em chinês? Esqueci a pronúncia. Lao Jia Lu. Isso. Fazia bem pra caramba. Incrível, assim. Porque ele tinha treinado. Né? Só que muita coisa depois foi desenvolvendo em vídeo e por aí foi, né? E demorou um pouco para eu captar, assim, o que estava acontecendo, porque eu estava querendo crescer, fazer site, divulgar coisas, sempre tive essa pegada. Você já dava aula ou não? Comecei a dar aula junto com ele. Eu comecei a fazer um curso de instrução no instituto, mas eu abandonei o curso por questões pessoais, né? Tipo, e aí eu acabei migrando para essa área. Então, você começou a dar aula primeiro de Tai Chi ou você já dava aula de Kung Fu? De Qigong. E aí eu comecei a desenvolver o sistema de Kung Fu desse cara. Ah, entendi. Né? Ok. Junto com o Tai Chi. Só que eu guardei o Tio Lifá para mim quando eu saí do instituto e por ali ficou. E aí comecei a trabalhar com ele. Né? Afinal, tinha todo um background, eu não ensinava Tio Lifá, mas efetivamente ensinava o que ele ensinava. Até porque foi rápido. O que aconteceu? Eu fiz também foi outra grata sorte, né? Eu fiz uma besteira. No meu 3º ano e meio, em casa rolou uma dificuldade financeira, e aí eu também não tinha como trabalhar mais do que eu estava trabalhando, e efetivamente o que rolou foi que eu descobri que tinha transferência de universidade para outra. E aí saí da PUC e fui para a USP. E foi bom, porque eu entrei na USP e a USP entrou em greve. E foram 5 meses e meio de greve. E o que eu fiz? Treinei todo dia, feito um louco. O sistema desse cara. Então, todo dia eu treinava 3 horas, 4 horas, que era o ritmo que eu treinava na esgrima. E treinava o Tio Lifá para mim. O sistema desse professor era Tio Lifá? Não, era um sistema supostamente do Sul. Do Sul. Ah, tá. Supostamente do Sul. E efetivamente, assim, tinha coerência, tinha fundamento, mas não era tradicional, né? Então, assim, infelizmente o que ele fez foi um pupurri de todos os lugares que ele treinou. Ele treinou Só não jogou limpo, assim, mas enfim, do tipo,
serviu muito para poder fazer uma oficina, né? Do tipo, do que era dar aula, do que eu sentia, do que eu queria fazer. Só que eu acreditei na brincadeira e fui. E aí, num dado dia, eu fui levar uma galera que era para treinar, né, com ele. Ele falou, não, por que você não começa a dar aula sozinho? Eu falei, eu vou alugar espaço onde? Ele falou, você tem um quintal na sua casa, dá aula lá. Eu comprei a ideia, cara. Fui. Comecei a dar aula no quintal de casa. E efetivamente, 3 amigos começaram, daqui a pouco esses 3 trouxeram mais 3, e quando eu vi, em 6 meses, eu estava precisando alugar um espaço. E aí eu vi que o negócio era sério. Até aí, eu não sabia o que eu ia fazer quando eu estava terminando a faculdade. Eu fiquei entre a cruz da espada, porque eu estava fazendo isso por hobby e para desenvolver uma espécie de didática, porque eu estava curtindo esse processo. Enquanto isso, eu estava fazendo vários cursos, desses todos que estavam aí. Comecei a cursar a parte de medicina chinesa com o mestre Li Hongqi, falecido grão-mestre Li Hongqi. Né, Qigong com o discípulo dele, que era o Alex, depois com o mestre Man diretamente, que era professor do mestre Li Hongqi, e por aí foi. Então eu fui, agregando e fazendo o curso, não tinha final de semana. No final de semana a galera estava na balada, eu estava, né, estudando as coisas que interessavam da parte de cultura e filosofia chinesa. E aí foi que eu olhei e falei, bom, isso aqui tudo me interessa, mas será que dá para viver disso, né? Será que rola viver disso, né? Será que tem esse instrumental? E aí eu fui emparedado. Aconteceu na faculdade de um maluco que comprou a Só Fruta do Brasil, que virou a Da Fruta, ele entrar numa aula de lógica e falar assim, tô procurando pessoas para fazer RH na minha empresa e tem que ser filósofo. E vai ser aqui da PUC porque eu gosto do sistema de pensamento da PUC. Então quem tiver interesse me encontra no café tal para saber o que está rolando. Fomos em 8 pessoas e o cara começou a fazer um bate-papo ali e ele falou, gostei de todo mundo, mas eu quero vocês dois para a entrevista final. Era eu e o Noel Vilas Boas, filho do sertanista Orlando Vilas Boas. Cara espetacular, gente boa pra caramba. E eu falei assim, cara, mas eu vim aqui só para ver o que estava acontecendo. Eu queria saber aonde que um filósofo, quando que um filósofo... Na época não era comum filósofo entrar na área de RH e coisa e tal. Eu era professor ou era pesquisador, ponto. Não tinha jeito. E aí esse cara falou, não, mas você vai. Pegou o contato, o telefone, a secretária dele entrou em contato, eu falei, vou ou não vou. Daí eu fiquei super sem saber o que fazer. Minha mãe, ela é taróloga. Eu falei, mãe, joga um tarô aí, pra saber o que vai rolar. Me ajuda. Me ajuda aí pra ver quais são as aberturas. E aí ela jogou e falou, você tem porta aberta pros dois, só que é pra você decidir com o coração, né? Ajudou bastante, né? Mãe, valeu. Ajudou bastante, né? Valeu. Os dois não dão certo, só que você tem que decidir, né? Pô. Basicamente foi isso. Mas assim, aí eu parei, senti um pouco e falei assim, cara, acho que rola, né? Então não fui na entrevista, porque eu sabia que se eu fosse era uma grana alta, a grana da contratação para entrar na empresa. Falei, vou arriscar. E se precisar, em paralelo, você eu faço arriscou ficar sem dinheiro e no Kung Fu. Exatamente. Basicamente. E em paralelo também, assim, minha mãe já tinha se formado em psicanálise e eu estava fazendo a pós-graduação antes de terminar o curso, né? Do tipo, em psicanálise, para poder finalizar e me formar terapeuta clínico nesse processo. E aí, basicamente, eu falei, bom, tem uma salvaguarda, pelo menos, né? Se minha mãe for trabalhar com consultório, eu pelo menos vou né? Pego a rabeira, né? Então foi basicamente isso. Só que foi uma decisão que foi tomada desse jeito. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí, sei lá, no final de 6 meses eu estava alugando espaço. Basicamente falando. Que é esse espaço que você tem até hoje? Não. Foi muito engraçado porque saindo da casa onde eu morava, tinha uma escada assim, tinha um prédio que hoje é uma república, inclusive. Né? Tipo, era um salão que tinha acabado de ser erguido para ser um salão de festa. E aí eu conversei com o dono ali, ele falou, cara, tem 3 salas, a de baixo acho que vai ser pouco usada, se você quiser. Para mim, tava incrível. Tinha um teto, tinha um piso, era isso. Aí aluguei e comecei ali. O que dava para fazer era pegar justamente o que os alunos estavam, né, dispostos a investir para alugar. Então eu comecei no 0 a 0 e ali rolou. E a partir dali eu falei, bom, agora eu preciso mais especializações, né? Então basicamente falando foi isso. Então fiquei mais ou menos aí uns 2 anos trabalhando com esse sistema, que era supostamente, né, um sistema sulista, e desenvolvendo o Chorifá para mim. Até que, num encontro muito engraçado, né, reencontrando, inclusive, Cifulucci, né, que efetivamente esteve aqui, né, várias vezes, é da casa, né, me falou, né, que o Cifu Marcelo Miceli, com quem eu tinha travado contato em 1997,
feito uma luta de solo com ele, ele me sacaneou, porque eu era bom de solo por causa do judô. Ele me meteu uma garra na virilha e falou assim, aqui é Kung Fu! Vocês conseguem até ver, né? Vocês conhecem bem a figura. E efetivamente falando ali, virou amigo, não dá pra ver? Eu sei que vocês conseguem. Foi assim, a gente ali travou contato, gostei muito dele, mas não tinha visto, porque ele estava em Joinville. E aí o Lute falou, cara, você sabia que o Miceli tá trabalhando com o Chorifá? Tô indo visitar ele, não quer ir? Falei, mas se ele não ligar, vou. Né? Falei, de qual linhagem? É da Licorrum. Falei, sério? Pô, então tô indo. Aí fui. E ali começou a saga do retorno com o Chorifá, que também veio bem a calhar, porque na sequência que eu descobri, né, que o outro sistema não era um sistema tradicional. Mas aí quando você foi lá para Joinville, aí você começou a treinar com o Miceli? Foi. Basicamente ele estava trazendo a representação e efetivamente através, né, da Licorrum via o falecido, né, mestre Paul Fraga, ele efetivamente tinha travado o contato e ele não tinha aberto oficialmente o Chorifá lá. Ele estava treinando ele e com o grupo de louva-a-Deus dele fazendo alguma coisa. Tanto que eu fui aluno 001. Ele tem uma cartinha minha pedindo para ser aluno e tal, não sei o quê. Né, nesse sentido aí. Miceli, Lute, valeu aí. Que legal, hein? Basicamente isso, e aí a coisa começou dessa maneira. Até a gente, né, travar, né, contato com, né, tipo, com a cultura um pouco mais, né, de perto, quando efetivamente em 2001 ou 2002... 2002. O grão-mestre desse Hung veio para cá para um campeonato internacional e aí efetivamente oficializou a Licorrum no Brasil, né? Oficialmente, assim, viu quem era, né? E tomou, né, contato com quem e hoje você continua representando a Licorrum? Sim, eu e a mestra Karina somos representantes oficiais hoje, né, diretos, né, da Licorrum aqui no Brasil. Então, aproveitando que você está falando sobre isso, a gente já recebeu convidados aqui do Chorifá, e eu falo isso para o Márcio, falo isso para o Roma. Eu ainda tenho uma dificuldade de entender as linhagens, né? As linhagens de Chorifá que a gente tem no Brasil. Será que você conseguiria, tipo, desenhar? Não só para mim, mas para a audiência também? Tá. Porque eu sei mais ou menos do que a gente já ouviu. A gente já recebeu aqui o Cifu de Paula, já recebemos aqui Cifu Ortega, já recebemos aqui o próprio Maciel, que agora está vinculado também não sei se é a mesma linhagem ou não. Quem mais do Chorifá? O mestre do Maciel é um mestre que vem do mestre Ponsim, né? Pois é. Isso. É. Enfim, passando a bola para você. Vamos lá. Para falar do Chorifá, primeiro a gente tem que falar da família Chan, que é a família do Chan Ren, que é o fundador do sistema. E então, tem a turma do Rio, né? Lá do Marcelo Alexandrino. Marcelo Alexandrino. E tem o Chorifá do falecido mestre Chan Kawei também, que ele também ensinava Chorifá, né? Sim. Embora ele não fosse representante de Zé Tilin, ele aprendeu. Né? Então, assim, cara, primeiro vamos pensar no Chan Ren. Fundador e... Né, ele é o fundador. Chan Ren é o fundador do sistema Chorifá. Antes dele, você sabe se ele tinha contato com alguma outra técnica? Por exemplo, sei lá, treinou Hongar, tô chutando, né? Ou treinou estilo Shen. Treinou. Você tem conhecimento? Ele treinou com o tio dele, né? E efetivamente isso também difere um pouco quando você vai procurar em livros de história, né? Tipo, ou efetivamente de tradição oral para tradição oral. Então, se você for olhar para a família Chan, as pessoas vão falar que ele treinou com o tio dele, depois ele treinou com o Choi Fok e depois ele treinou com Lei Alsan. E aí não existe o monge de grama verde, que é o Tin Chao Warthurn, que seria um monge que se retirou do templo de Shaolin. Então, as pessoas vão falar que ele primeiro travou contato, né, com esse tio dele, e esse tio dele indicou, né, o Choi Fok para ele. E você sabe o estilo do tio? O que era? Cara, agora eu acho que o tio dele tinha treinado Shaolin do Norte. Entendi. Né? Tipo, até porque Chorifá nasceu no sul da China, mas você vai ver que assim... Tem coisas de tem chutes altos, né? não são coisas... Não é comum você ver, né? Do tipo, tem braços que são longos, você não tem igual o estilo do sul, que você fecha a linha de centro e efetivamente vai trabalhar, né, com braços que são um pouco mais curtos ou chutes mais baixos, né? Embora vários dos fundamentos sejam, né, sulistas, né? E o que acontece é que quando você tem essa divergência, já começa aí do tipo, qual que é a
a questão mais complicada do entendimento do que é a linhagem em si, né? Dentro da Lee Ko-Hun, a gente segue o padrão da história que está, inclusive, no livreto do Grão-Mestre Lee Ko-Hun, no Dynamic Art of Fighting, e ele coloca dessa maneira. Então, existiu sim o contato com o tio, né? Mas foi um contato muito pequeno, onde do tipo, legal, vou dar o doce para criança aqui. Beleza. Né? Do tipo, entendeu que é Kung Fu, pô, tem potencial bacana, agora vai treinar, né, com Choi Fok. E depois... E o Choi Fok era o quê? Choi Fok era um mestre de Choi Ga. Entendi. Depois ele foi treinando Lei Ga. E, basicamente essa a ideia, né, principal. Tá. E ambos, tanto o Choi Fok quanto o Lei Ao-san, eles teriam treinado no período probatório dentro dos templos de Shaolin de suas determinadas regiões. Então, assim, fizeram o processo de ficar até o final e não viraram um monge. Entraram, fizeram o período probatório, ficaram um tempo e depois se retiraram e foram ensinar, né, Kung Fu nas suas escolas. E a historinha diz o seguinte, que todo mundo reconhecia um potencial absurdo no Chan Han e que o Chan Han, né, tipo, ficou 5 anos treinando com o Choi Fok, depois esgotou o que ele tinha que aprender, falou, agora vai treinar com esse cara que ele vai complementar a sua técnica, foi treinar com o Leo San, e o Leo San efetivamente olhou para ele e falou, agora você não tem para onde ir, você tem que treinar com alguém que seja um mestre mesmo. E aí a gente te recomenda o monge Grama Verde, ou monge da cabeça queimada, Tin Chua Warsan, que é um sobrevivente da queimada do Shaolin de Fukien. Então, vai lá e tenta a sua sorte. E essa é a parte que eu gosto da história, né, que ele... E isso tá documentado em algum... Então, não exatamente dessa forma que eu estou contando, porque é tradição oral dentro da família Lee Ko-Hun. Mas você tem documentos que se aproximam que aproximam, certo. E tem gente que vai muito mais longe. Tem gente que vai falar que, sei lá, né, ele só travou contato com o monge Grama Verde, quem treinou mesmo foi o Tianin, ou Chen Hun-Sin, que na verdade é o primeiro aluno dele, que... Bom, daqui a pouco eu chego nessa parte, né? Enfim, mas dado que ele fundou o nome, né? Choi Lee Fat, então Choi Lee Fat por quê? Choi Fok, primeiro mestre, Lee Ao-san, segundo mestre, e Fat por quê? Quando ele chega pro Tin Chua Warsan e fala, eu quero botar seu nome, ele fala, não tenho nome, eu sou monge, então eu doei meu nome pro templo. E botou então... o Fó de Buda. Exatamente. Então, assim, faz sentido. E para mim também faz sentido que ele tenha tido essa experiência. Foi o que eu falei, tradição oral, né? Se tá certo ou não e documento histórico não tem. Afinal, muita coisa se perdeu, né, na Revolução Cultural, né? Mas eu gosto dessa história. Então, assim, na pior das hipóteses, serve para inspirar. Não, né? E a gente primeiro que eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, porque a gente não tem muito acesso a material assim, chinês, coisas antigas. A gente não tem acesso, né? Então a gente vai naquilo que os nossos mestres passam pra gente. Basicamente é oral, né? Basicamente é isso. Eu acho que é isso aí. Acho que a gente tem que se apoiar mesmo nessas falas, né? Então, assim, e mesmo que tenham diferenças, se você tá aberto, né? Então, sei lá, se for o Marcelo Alexandrino, ele tem uma cartilha explicando toda a vertente da família Chan. Pô, legal, ali tem bastante material que é histórico, né? Mas não vai contar essa parte. E essa parte ela é inspiradora, então eu conto. Né? Então, efetivamente, eu acho que soma, né? É válida essa abertura, assim, né? Então, se era real ou não, não sei. Mas é isso. Não, então, e tem conceitos por trás, né? Não é uma simples... As histórias carregam, às vezes, uma pequena mensagem aqui, uma coisa ali que... Exatamente. Exatamente. E aí que entra o que, sei lá, me fisga de coração, assim, né? Então, assim... O Chan Han teria chegado no Tin Chua Warsan e falado assim, legal, meu Kung Fu é bom, me indicaram aqui e vim treinar. Seu Kung Fu é bom? Pergunta, né, o Tin Chua. Então chuta esse paralelepípedo aqui. Aí diz que ele chutou, voou uns metros pra frente. Aí diz que, né, Tin Chua vai lá, chuta e some no horizonte. Né? Tipo, seu Kung Fu não é bom, senta aí, né? E aí, beleza, cara. Ele entra pra casa dele e vai lá. Ele fala, não, mas o pessoal me recomendou, tá, não sei o que. Ele fica ali e aí rola o primeiro teste de paciência. E ele vai praticando, até que um dia ele tá na porta, né, enchendo o saco do mestre ali, ele senta e se acalma. Aí ele tem um vislumbre e fala assim, putz, faltou o básico, né? Faltou humildade, né? Então, chegou pra ele ali e falou assim, mestre, meu Kung Fu não é bom. Parabéns, agora você deu o primeiro passo, né, para a gente poder começar a conversar. Entra aqui. Senta e conversa, a historinha vai parar no seguinte.
todos os seus fundamentos, todas as suas técnicas de luta são boas. O que te falta é budismo e medicina chinesa. E é isso que a gente vai trabalhar. E esses conceitos você não tem, e sem isso você não vai ser um bom praticante. E basicamente, quando o Chan Hin sai, efetivamente ele teria carregado justamente esses princípios que seriam filosóficos, então faz sentido o Fo, pensando como filósofo. E efetivamente, não só ele passa a atender com medicina chinesa, como ele ensina para um dos filhos. Ele teve 2, Tian Kongpak e Tian Onpak. Um ficou especialista em Kung Fu, outro em medicina chinesa. Logicamente que ambos treinavam Kung Fu, mas, segundo a tradição dentro da família, um só desenvolveu o Kung Fu para valer. E, né, basicamente é por aí. Enfim, essa é a saga do Tian Hen dentro da família Tian. E aí, né, dentro dessa linhagem, se for Marcelo Alexandrino é o melhor que tem para falar, porque basicamente ele representa a aldeia. Se for Marcelo é o que é do Rio. É do Rio de Janeiro. É. Entendi. E ele, então, o mestre do Se For Marcelo vem dessa linha da família Tian direta da família. Ah, entendi. Agora, se for, tem no Chile um pessoal também que representa, não sei se é neto, bisneto do fundador do Cholifá. Não sei se você conhece a escola do Deixa eu procurar aqui, como é que chama? Você conhece ele? Raul Toutin. Raul Toutin. Cara, Raul não conheço. Raul. É. O grão-mestre deles é um... Pelo que eu me lembro, tá? Eu estive lá no Chile e eu me lembro dele falando, desse mestre dele. Agora você contou a história, me lembrei disso. Mas acho que o Márcio vai achar aí depois. Como é o nome dele, Gil? Raul Toutin. É a escola que nosso amigo Pablo... O Pablo treinou, isso, exatamente. Aí, Pablo... Raul Será que ele ouve? Achei o... Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que é Cholifá, Chile. Cholifá, Chile, Ele ensina Shen? Ele ensina Shen também, Ele isso. é vinculado ao Zichan também, meu Shifu. Uhum. Entrou numa página dele aqui do... Ah, agora acho que... Ah, não. Ixi, foi pela página do seu mestre, Shin Sitian. Peraí. Não, mas tudo bem, a gente... Eu vou procurando aqui. eu não conheço ele, Mas é ele, mas ó. assim... Realmente, Ele e o irmão. Nem de vista, assim. Bom, bacana. Deixa eu ver se eu acho o mestre, que de repente você consegue saber sobre a fica linhagem. referenciado aí. É. Mas, aí, pegando assim, né, do tipo... Tem vários outros discípulos, né, da família Tian. E o que eu acho interessante aí, né? Quando o Tian Hen fundou o primeiro Kwon dele, Kwon equivalente à sala de arte marcial, né? Ele chamou de Hun Sin Kwon, Sala do Ganso Sagrado. Aí tem várias histórias que vão dizer sobre o surgimento do discípulo dele, que seria Tienin, que é um cara que não poderia praticar Cholifá, porque o Cholifá só era ensinado dentro da vila, e por ser um forasteiro ele não podia. Só que tem inclusive um livro, um filme do grão-mestre Li Korun, né, que chama Cholifat, em que conta essa historinha. Uhum. Né? Pouca gente sabe, mas o falecido grão-mestre Li Korun fez 2 filmes, Duelo dos 7 Tigres e o Cholifat. É? Né? Inclusive... Quando você diz um filme do mestre, é que ele aparece... Sim, ele atua. Atua. Ele atua e, na verdade, a parte de coreografia do Cholifá é a responsabilidade integral dele. Ah, que legal. Que legal. Então, ele era extremamente amigo do Tio Tilin, por exemplo, que sim. continuou no mundo dos filmes. Sim. A família do Tio Tilin e a família Li Korun eram amigos porque a família do Tio Tilin tinha uma alfaiataria e todo mundo fazia roupa lá. Sim. Da família Li Korun, né? Então, o que acontece é que, né, dentro dessa história, esse cara que era forasteiro, né, o que virou Chen Hunsin, ele passou, né, a praticar as escondidas, e quando a galera descobriu que ele estava praticando, o Tian Hen falou, vai treinar com o monge de grama verde. E quando ele termina os treinamentos dele, é um cara que gostava muito de combate. Na época, você tinha um contexto revolucionário na China, no sentido de que estava rolando pré-revolução dos Boxers, rebelião de Taiping, tudo que estava por vir. Quem estava ali fundamentando era a galera do Hungar, do Wing Chun, do Cholifá, né? Até surgir, né, o segundo Hun Sin Kwon. E o segundo Hun Sin Kwon já é a sala, né, do Ganso Vitorioso. Então, você vai mudar o tom,
né? Mas continua sendo Hun Sin Pon. Então a sala do herói vitorioso seria a sala da segunda linhagem do Hun Sin. Até surgir a terceira, sala do herói vitorioso, Hun Sin Pon, mudando também a parte de acentuação do cantonês. E efetivamente você ter, né, do tipo, mais de uma derivação de linhagem específica. Resumo da história, por que é complicado? Conversando com o grão-mestre de Kohun, com o grão-mestre de Silhun, depois que ele foi num encontro das associações de Chorifá em Hong Kong, isso foi quando ele foi em 2019, ele falou que tinham 300 famílias de linhagens diferentes. Uau. Dentro desse encontro. Então, cara, como é que você vai falar de forma fácil de linhagem? Então, linhagem, você tem 3. Família Chan, Hun Sin, e esse outro braço da Hun Sin, mas que estão na mesma raiz, e a Bak Sin, que é do norte. Que não é o que o mestre Chan, que não é... Hun Sin e Pak Sin. Pak Sin Cholifat. Que Tarm Cern foi o cara que também... Ele treinou Hun Sin, era um exímio lutador, e o mestre foi fazer uma viagem, e na ausência do mestre, efetivamente, ele acabou que desafiou 2 Sirrins, o Sirrin e o 10 Sirrin da escola, na ausência do mestre. E na época, o que aconteceu foi que ele perdeu a estribeira, bateu um dos 2, e quando o mestre voltou, o mestre falou, cara, você é realmente um excelente lutador, mas você não pode mais ficar aqui. Então, pega seu rumo e vai. Agora, César, essas 3 linhagens que você mencionou, elas estão presentes no Brasil? Todas elas? Tenho dúvidas com relação a alguém originalmente ensinar o Bak Sin vinculado a uma família. Originalmente, eu estou falando assim, de forma tradicional. Né? Tem um irmão de treino que é da Li Kohun, que representa o Bak Sin na Itália, um irmão de treino nosso, né? As outras 2, sim? Sim, com certeza. Família Chan e vários braços. E aí, assim, de linhagem Hun Sin é o que mais tem aqui. Claro. Só que aí tem as famílias. Que quer queira ou quer não, vem de várias variações. Olha, eu não acho o nome do mestre, mas é esse mestre aqui, ó. Engraçado, não tem nome do mestre. Ele não coloca na foto. Não. Deixa eu ver, Márcio. Não, tem um outro mestre. É um... Depois aqui só tem o seu mestre. Aparece só o seu mestre. mas a gente vai achar. Até o final da... É um baixinho magrinho, o Sifu, o mestrão. Me fugiu completamente o nome dele. Mas, ok. Sei que... Daí, basicamente, assim, né? Se é certo que a gente tem nessas linhagens, né? Engraçado que vocês perguntaram do grão-mestre Shankawei. Ele não era mestre de Chorifá, mas ele tinha aprendido, como aprendeu várias outras coisas para além de Shaolin do Norte, né? Eu não sei se ele sabia alguma coisa de Bak Sin também, mas a parte engraçada do Bak Sin é que, assim, Tarm Cern, quando ele parou de treinar Hun Sin, ele falou, vou sintetizar as coisas. Ele criou 3 formas de mão, todas voltadas para a parte de aplicação, só. Foi tudo focado em luta. E, efetivamente, ele não queria mais praticar as outras formas que tinham, com exceção de alguma arma ou outra. Mas como ele tinha pouca noção de arma, o que aconteceu foi que praticantes de Shaolin do Norte, travando contato com ele, resolveram trocar um pouco do que ele tinha. Então, assim, as 4 formas primárias do Shaolin do Norte o pessoal acabou aprendendo, e efetivamente armas também. E aí é que começa também o contato da galera do Shaolin do Norte com a parte do Bak Sin Cholifá. Só que o grão-mestre Shankawei praticou Hun Sin. E Hun Sin raiz. Né? Então, assim, do tipo, o que ele sabia era bem focado nessa linhagem da sala do ganso vitorioso. Né? Que é a linhagem que a gente faz parte. Só que o grão-mestre Li Kohun, ele travou contato com 4 mestres diferentes. Então ele começou treinando no Hungar, depois ele treinou fundamentos de Kung Fu dentro da faculdade, e efetivamente quando ele foi praticar Chorifá, ele começou a praticar Chorifá com o Pun Sin e com o Pundek, que ainda estava vivo. Então ele, né, do tipo, basicamente... Eles são o Pun Sin e o Pundek. Pundek é o irmão mais velho, né, do Pun Sin. E efetivamente falando, ele foi instrutor da escola do Pundek. E aí, quando efetivamente, né, o Pundek faleceu, rolou uma cisão, vocês sabem, né, comum. Aí vários irmãos de treino que eram mais velhos, tipo Zhou Ping, né, acabou, né, abrindo escola. E aí o Li Kohun acabou que foi treinar com o Zhou Ping.
E, enfim, treinou com outros mestres. E também travou contato com mestres de outras tradições. Então, o que a gente tem na Licor-Rum, embora a linhagem principal seja Rum Sim, a gente tem formas que são de características de outras linhas. Só não tem Baksin. E as técnicas do Taolu, ele difere de uma... De uma família para outra? Vixe, É outra pra coisa. caramba. Pra caramba. Até porque, vamos falar assim, né? O que o Licor-Rum fazia, ficou na mão da Licor-Rum hoje. O que, por exemplo, a galera que treinou com o Licor-Rum e que trouxe o Chulifá para o Brasil, por exemplo, o grão-mestre Tatma Wong, quando ele chegou nos Estados Unidos, algumas coisas ele modificou. Modificou em termos de característica de performance. Então, tem forma que ele falou, isso aqui vai ficar bom para a competição. Só que na hora de ensinar, ficou aquela forma. Então, mudou a característica. Né? Tem formas que ele criou, da mesma maneira em que tem formas que o grão-mestre Licor-Rum criou. Então, assim, a gente pelo menos sabe. Isso aqui veio de fulano, isso aqui veio de ciclano, isso aqui foi o Licor-Rum que criou, isso aqui foi o Licio-Rum que criou. A gente sabe as formas que foram criadas por eles, afinal. E o Rum era irmão do Licor-Rum. Exato, que é o nosso grão-mestre. É mais velho, então. Ele é mais... Hoje ele está beirando 60, quase. O Licio-Rum. É. E o Licor-Rum? Faleceu, né? É verdade, ele é falecido. Então, basicamente, assim, você tem diferença, mesmo tendo a mesma linha, por isso que eu falo da importância das famílias. E aí, cada família tem seu tom por conta do que os sifus de família acabam, né, incluindo ali. Seja por experiência de outros sistemas, seja por vontade própria de criar alguma coisa. Interessante. Por exemplo, o grão-mestre de Rum sentia falta de punhal. Não tinha punhal do jeito que ele tinha aprendido dentro do Chulifá, que o irmão dele não tinha aprendido. O que ele fez? Foi para Hong Kong, travou contato com um irmão de treino e falou, o cara era especialista de punhal, e aí efetivamente falando, ele falou assim, legal, vamos, né, fazer uma troca? Não sei o que ele ensinou para o cara ensinou os fundamentos de punhal, falou, deixa eu ver o que cabe aqui dentro do Chulifá. E é uma forma que a gente aprende a partir dele. Mas é de vontade dele de aprender. E eu acho isso fascinante, eu acho isso fantástico. Não, e eu acho que isso é a coisa mais normal, né, da evolução, né? Entendeu? Porque é igual o Gil é professor de Shen. Eu chegar pra ele e falar, Gil, nossa, morro de vontade de aprender essa técnica. Exato. Me ensina aí. Exato. Entendeu? Não significa que eu sou representante do Shen, mas sei lá, daqui 50 anos eu posso estar ensinando. Exatamente. Eu acho que essas trocas, assim, eu acho que faz parte da evolução mesmo, dos estilos, das armas. Né? Eu não vejo nenhum problema. Você sabe me dizer sobre a história do mestre Doc Fei Wong? Cara, muito pouco mesmo. O que eu vi foi alguma coisa do Doc Fei Wong em termos de vídeo. E eu sei que se for Antônio Almeida, virou representante dele. Não sei se é ainda, se continua com o trabalho, mas ele com certeza teria propriedade para falar. Sim. Né? Então, assim, eu sei que difere um bocado também, assim, né, do que a gente faz, assim, porque tem características mais particulares também. Assim, tudo que você vê é um bocado diferente, né? Tipo, em cada tradição nesse sentido. Aqui no Brasil, o que você tem é um grande braço, no geral, do que nasceu na Licor-Rum. Isso é praticamente certo, com exceção do Sifu Marcelo Alexandrino, que está fazendo um trabalho diferente agora. Que aí o Sifu Marcelo vem de outro braço que é qual? Direto da aldeia, da família Tian. Não, e essa parte histórica, assim, essa explicação histórica, ainda mais quando você tem um sistema que tem essa quantidade grande de famílias, né? Tem, meu. Exato. A gente tomou um susto. Te tomou um susto. A hora que o mestre falou, enorme. 300? Falei, tá aqui. Ele te mandou foto, falou, esse é o mestre tal, mestre tal, mestre tal, mestre tal, meu. A gente tinha acabado de voltar, né? Eu e a Cá, a gente tinha acabado de voltar, né? De Hong Kong e Singapura com ele. Foi a primeira incursão que a gente fez em conjunto, assim, acompanhado dele, para conhecer os nossos tios de Kung Fu e conhecer outras tradições. Quando foi? Né? 2018. Que legal. 2018. Vocês foram para Singapura primeiro. A gente acabou indo para Hong Kong porque teve um convite em Singapura, né? Aliás, essa é a parte mais... É a história mais... Para mim, a história mais marcante, assim, de incursão, né? Porque foi totalmente diferente do universo que a gente conhecia. Porque não era um festival de artes marciais onde tinha competição, não era um evento de cultura, era uma celebração de aniversário da escola, né, de um mestre de Singapura, que era o herói nacional.
efetivamente falando, Uau. numa próxima vez que a gente se vê, eu trago até o material gráfico que eles geraram lá. Eles tinham uma associação cultural e dentro dessa associação cultural, anualmente eles fazem almanaques em chinês contando um pouco da história. Então, desde que a associação foi fundada. E a gente teve a grata chance de pegar De desse pegar ano. Caramba, que legal. Então, eram 60 e poucos anos de tradição da escola e esse cara ali ajudou a combater gangster, né? Tipo, na região, assim. Do tipo, ele ensinava a galera de Singapura para proteger o povo mesmo. Então, era a raiz do Chorifá no berço ali. E a gente foi convidado por tabela, porque o grão-mestre Lee Seung-hoon estava indo. E falou assim, vai ter uma apresentação, é aberto para os alunos. Na época não tinha ninguém que tinha grana para ir. Então foi só meu professor de gaita de fole junto no rolê com a gente para passear, né? E ali a gente descobriu um universo completamente diferente, porque foi uma imersão dentro de uma tradição que a gente não conhecia, no sentido de ter um cara que estava amparado por uma associação por ser um herói nacional. Então a gente fazia dança do leão. A gente foi chamado para fazer dança do leão. Então, assim, esse é um rolê interessante, porque no geral eu só tocava tambor, né? Em tudo que é apresentação, desde que eu aprendi. E eu tive que me preparar para apresentar em função do pedido do grão-mestre Lee Seung-hoon em 2015 e fazer dança do leão com a mestra K. E aí fiz a base, ela fez a cabeça e a gente foi. Só que ali o que eu guardei, né, de novo, em termos de ir para uma apresentação, ficou. E o grão-mestre sabia que a gente fazia a dupla, falou, não, então vocês não querem aproveitar e apresentar? Só não pode fazer salto e pirueta, porque senão os caras vão achar que vocês estão lançando um desafio e vai ser desrespeitoso. Então façam tudo no chão, a partir do momento que vocês entrarem no Kwon, né, para poder prestar os respeitos. Fizemos, seguindo o toque tradicional daquela escola, né, do tipo, pô... Vocês combinaram um toque, alguma coisa na hora, tipo... Não, seguindo o feeling mesmo. Bem tradicional mesmo. Feeling. Seguindo o feeling mesmo. Que o tradicionalzão é isso. legal, Exatamente. Caramba. Né? E sei lá, a mestra K tem um feeling do caramba, assim, fazendo a cabeça, né? Do tipo, animal de expressão, assim. E eu fui na energia, né? E foi lindo, assim. E no final da apresentação, os caras gostaram do que a gente fez e chamaram a gente para acender incenso em departamentos específicos. Olharam para ela e levaram ela na sala onde tinha Konin. Olharam para mim e levaram na sala onde tinham os protetores do Dharma para acender incenso. E a gente, né, tipo, falou, nossa, que animal aqui e tal, não sei o quê. Então foi uma primeira experiência legal. A gente não tinha apresentado e, logicamente, que para uma apresentação desse porte, a gente treina mais do que campeonato. Ah, sim. A K tava afiada, eu não, porque eu já não competia. Tinha um tempo, eu competi muito na época de esgrima, me encheu o saco de competir. E aí eu fui competir em Kung Fu, achei muito várzea no primeiro campeonato que eu fui, era subjetivo demais. Do tipo, não gostei do que eu vi, achei a organização meio ruim. Falei, vou pra parte de luta, fui pra parte de luta, a parte de luta também não quis competir, né? Do tipo, só treinei dentro da escola, participei do campeonato interno. Aí, legal, depois de vários anos eu fui realizar um sonho reprimido. Em 97, também por uma questão de dificuldade financeira, eu não consegui ir para o International Martial Arts Championship dos Estados Unidos, o ICMAC. Né? Para mim era um evento lindo, tal, não sei o quê, não consegui participar. Fiquei com isso reprimido e aí foi em 2014 eu fui para esse campeonato. Eu treinei 6 meses e fomos competir. Como? Esse é o do tapete? Como assim? Qual é o tapete? Que é dentro de um hotel? É, isso. Dentro de um hotel em Orlando. É isso. A vantagem é que depois você vai pra Disney, né? Passear. Então, assim, foi legal e ali, sei lá, foi minha última preparação. Então eu tava, sei lá, sem treinar pra algo assim faz tempo. Treinamos e pós essa apresentação tinha um jantar de gala onde iam rolar as apresentações e performances dos professores e mestres, né? Então a gente entrou como Lee Ko-hoon, uma família só, mas foi anunciado como representantes do Brasil. E até então, a galera que estava ali não conhecia a gente. Tirando a galera da escola que tinha visto a gente, né, da escola que estava sediando o evento. Pense em algo fantástico, né? Depois vai acabar que, né, assim, a própria K vai falar, mas vocês já ficam aqui com um trunfo na mão. Ela entrou, fez a performance, a galera assobiou, bateu palma, ovacionou, do tipo, quebrou a banca, assim. Né, que ela fez? Ela fez, na época, Siu Sapti Kaudá, uma forma de mão que estava ali na mão, pronta para
né? Já tinha competido e estava super bem fazendo essa forma. E eu fiz uma forma de garça específica, né? Pouco conhecida dentro do Tiolifá, que na verdade ela saiu de Shaolin e tem muito pouca coisa dos punhos de Tiolifá. Então muito pouca gente entendeu o que eu estava fazendo, mas assim, foi para dar um choque, dar uma quebra, né? E quando a gente saiu da apresentação, do tipo, a galera notou que a gente tinha Kung Fu. Né? E aí foi legal, porque a gente começou a receber bandeirinha, cartão de visita, a galera pediu para tirar foto e tal. E uma mestra que foi a primeira faixa preta de judô e a primeira professora de Kung Fu registrada em Hong Kong veio elogiar cá, cara. Que legal. E aí, desde então, o meu professor de gaita de fora que tava no rolê virou, bateu nas costas dela e falou assim: princesinha de Singapura. São os vários títulos que a gente brinca que ela tem, assim, em função das incursões. Então, assim, cara, é o tipo de coisa que você não vivencia de outra forma, né? E trouxe tudo isso para poder falar que depois de 2018, teve esse outro encontro onde, em Hong Kong, a galera foi, né, se reencontrar. Então, vários mestres de várias localidades foram para lá de novo. A gente não teve condições de ir por conta de finança mesmo. Afinal, tinha gasto a viagem no ano anterior, não é assim tão fácil, né? Vocês sabem. E aí, basicamente, é que rolou esse encontro de 300 famílias diferentes ali. Então, não dá para dizer que, né, é fácil você identificar hoje em dia, porque você tem, de fato, esses braços ramificados, né, das linhagens. Uau, que demais, hein? Eu acho que você falou uma coisa que sobre tipo, puxa, foi um momento muito especial, né? Sei lá, fazer uma demonstração. Que eu acho que assim, o campeonato, né? Você ir para um campeonato, sei lá, na China, é muito legal, é um ápice em termos de competição, mas você sabe que, por exemplo, o meu mestre, uma vez ele estava lá em Taiwan, ele falou assim: ó, amanhã a gente vai fazer uma apresentação na TV. E aí eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu ficava com medo. E aí ele chegou e falou assim: só que você vai fazer uma técnica de perna. Eu sou ruim de perna, eu não sabia a técnica, eu aprendi, né? Aquela técnica um dia antes, né? E chegou no dia seguinte, eu não fiz a técnica de perna, ele mandou fazer outra. Mas eu quero te dizer que esse momento ele foi tão especial de eu fazer uma apresentação na TV. Teve naquela que a gente fez num templo budista, que tava rolando uma comemoração num templo budista e o mestre conhecia lá um dos monges. Parou o templo lá, marcha, faz demonstrações. Então, essas coisas assim, eu acho que ele é mais especial pra mim do que ir pra um... São sentimentos diferentes, entendeu? Mas a minha recordação dessas demonstrações, tipo lá na TV, sabe? Tipo... O apresentador lá vira, tipo, você é brasileiro, o que você tá fazendo aqui? Tipo, em Taiwan, fazer Kung Fu, cara. Tipo, faz aí, apresenta aí na... Sabe? Exatamente. Então, essas coisas assim, te coloca num lugar muito especial. Ah, não, e fora que assim, ali tava o meu Xixão, meu irmão de treino mais velho, né? E eu tipo, não, Yao, é você que tem que ir lá, você é o cara aqui, eu sou aqui, né? Não, o mestre mandou, é você tem que... Então isso é muito especial. E quando você, né, fala que tipo, puxa, teve esse momento que me toca, que me dá... Eu entendo bem assim, né? Porque isso realmente é muito especial, né? Pra mim foi uma consagração, assim, porque foi uma imersão cultural e assim, a gente fala, cara, esse é um representante real do Tiolifá. É um cara que lutou. Literalmente pôs a arte marcial dele à prova para poder defender as pessoas, né? E a gente tá aqui e de repente você sai da apresentação e tá o cara, né? Com aquele sorriso chinês. Tipo, muito bom. Feliz ali de você estar, né, representando e a gente, né, ter uma troca com outros praticantes, né? Então, foi... Me dá um sentimento quando o seu mestre chega e fala assim: César, vai lá, sobe lá e faz a demonstração. Você, beleza, eu vou. E aí, tipo assim, cara, o discípulo tá pronto, né? Pra defender a família, o legado, representar o mestre, né? Tipo, quando ela sobe lá, faz uma demonstração, tipo assim, ela arrebentou e pá. Tipo, eu tô aqui pra representar mesmo a minha família, meu mestre, eu tô pronto, é só mandar que eu vou, né? Dá esse sentimento, assim, né? Cara, acho que não tem descrição sobre isso, né? Mesmo com coisas que a gente não faz tempo, como foi a dança do leão. Pô, sempre toquei tambor. Ele até me deu a opção em 2014, né? Em 2015. Falou, você pode tocar tambor, mas você perde a chance de treinar e fazer, né, em parceria. E eu falei, cara, então eu vou treinar. Treinei feito um louco, mudei meu condicionamento físico para poder fazer as acrobacias, fui e fiz. Isso foi em 2015. Aí você fala, ok, você dá aquela encostada, né? Você mantém o básico e tal. Mas quando que ia esperar que
em 2018, 3 anos depois, ia ter essa chance outra vez. A gente nem com roupa tava, tava assim, de calça jeans e com a camiseta da escola, porque a gente foi para ver a festa. Não, pô, põe o leão aí. Então, é exatamente esse o sentimento. Então, eu tô pronto, Você beleza. O mestre mandou, vou representar enfrenta. E vou lá. É muito legal É o isso, espírito né? de coragem do Kung Fu, né? Muito Acho que legal. tem essa coisa da coragem, tem essa dimensão mesmo de você assumir o discipulado nessa perspectiva de eu sou discípulo e eu tenho um trabalho aqui de manutenção dessa arte, de preservação dessa arte no meu país de origem. Eu estou aqui em Singapura, eu estou na China, eu estou em Taiwan, e estão pedindo para eu mostrar o que eu estou fazendo. E sobretudo, você está representando o seu mestre, né? Um reconhecimento do mestre, né? Ele faz parte Isso. da minha família, ele pode me representar a qualquer momento. E você ainda representando o mestre e o grão-mestre, né? Exato. Mestre Lee Kuan Yew e grão-mestre Lee Seo-hun, né? Exatamente assim, na hora ali, né, do tipo, todo mundo sabe do legado do Lee Kuan Yew e quanto de manutenção o grão-mestre Lee Seo-hun fez. Porque hoje grão-mestre, né? Fez. Então, assim, não é um cara que ele tem pouco respeito. Lá na Flórida não existe outra referência de dança do leão que não ele, assim, tipo, cara, em todo lugar que ele vai, todo mundo conhece, seja colégio, seja restaurante, comércio no geral, assim, agência de carro, caramba, 4. Todo mundo conhece. E lá fora também, porque ele é um cara que se conecta muito bem, conversa bem, é um cara super solto, então ele é amigo de muita gente, né? Diga-se de passagem, a gente, sei lá, num campeonato que a gente foi, só para trazer uma referência de pessoas muito boas que estão conectadas com ele, né? E de como ele, de fato, indica boas pessoas pelo bom coração que ele tem. A gente foi competir em Baltimore e eu não, né? Na verdade, fui acompanhar a equipe. A Cá foi competir, tinham outros atletas nossos no Mundial da The World, né, Koshu Federation. Na volta, a gente tinha que fazer uma escala em Nova York e a gente falou, pô, mestre, a gente vai ficar parado, tem alguém para conhecer? Ele falou assim, procura o Sifu Normantin, que é de Louva-a-Deus do Sul, do tipo, ele é uma sumidade, grande amigo meu. Na hora que a gente chegou, o cara falou, tô em tal lugar, venham aqui, né, para conhecer minha escola. E efetivamente ele estava dando aula, era dentro do espaço de um colégio, assim, que ele tem em parceria. E depois ele levou a gente para poder dar rolê ali na região de Nova York. Ele é novaiorquino nascido ali. Cara, a gente entrou ali, parecia que a gente tava no Gangues de Nova York dando um rolê, porque o cara tava fazendo a narrativa do que ele tinha passado na época em que existiam gangues ali. Caramba. Ele briguei nesse restaurante aqui para defender meu tio, né? Teve um cara da gangue rival tal que passou aqui, aqui era restaurante italiano, aqui era não sei o quê, e ele foi contando a história. Então, assim, um cara que é bem conectado nesse sentido, que tem um bom coração, né, atrai outra pessoa com um bom coração. E a gente acabou sendo abarcado por ele. E esse cara acabou abarcando um aluno da gente que foi para lá, né, do tipo... Então, assim, legal. Isso é sem igual, né? Afinidade, né? Afinidade que a gente fala. Eu já fui de gangue também aqui, não sei se você Sério mesmo? sabe. Sabia não. Fui da freguesia do Osmo. A gangue do Pirulito, né? Que participava. Rio Grande, perto da Brasilândia. Mas eu acho que é a gangue do Pirulito. Que eu Porque você tinha 9 anos de idade, pô. É a gangue do Pirulito. Mas mesmo assim. A gangue do A Chaves. gente marcava briga com a rua de cima, entendeu? Vamos no campinho. Eu não fui de gangue, mas eu... Aí não dava nada. Brigava também? Não é que eu brigava, mas assim, como eu tinha medo por conta dos bullying, assim, e na época não sabia me defender, eu fui muito na questão de intimidar. Teve uma época que comecei a gostar muito de heavy metal, então, de fato, eu me fardei de headbanger. E assim, aonde eu ia, eu me sentia bem. Me sentia empoderado ali e tal. Tinha esgrima de background ali, do tipo, meu apelido era D'Artagnan, porque sabrista tinham 4, né, eram 3 mais velhos e eu mais novo. Então, basicamente, eu era o D'Artagnan da turma. Então, assim, comecei a ficar ali encorajado e, né, tipo, né, falei, preciso me identificar com alguma coisa, me identifiquei com heavy metal. E aí saía com os headbangers, né? E ali, quer queira ou quer não, sempre rolava bagunça por conta de gangue rival, né? Então, assim, o clubber não gostava do headbanger, o punk não gostava, a gente não gostava do gótico e assim, enfim... Coisa de moleque, né, cara? Coisa de moleque. E nessa época eu era mais encrenqueiro do que depois que eu comecei a praticar. Tipo, eu mexia com todo mundo primeiro para ninguém mexer comigo. As pulseiras com pino. Cara, teve uma vez que eu machuquei uma senhora, meu. Eu fiz de fato uma, né, pulseira de spike com prego. E, tava andando no busão... Caseirona mesmo. Caseira. Tava andando no busão e uma senhorinha, foi pegar e esbarrou.
Na hora, não parei de usar, tirei e falei, não sabia, podia machucar as pessoas e tal. Então, assim, no ímpeto de querer impressionar alguém, né? Do tipo, acabei machucando uma velhinha. Tá que droga, né? Enfim, mas eu te entendo. A juventude, né? Espírito de... Muito bom. Meninos. Muito bom. A gente nem falou sobre yoga tibetano. Nossa, Nem gente, cara. falando sobre yoga tibetano. Cara, Não, já tá com 1h20, nem falando de yoga tibetana, nem de acupuntura, nem de psicanálise. vamos ter que fazer outro. Tamo aí. Não, agora tá em São Paulo, fica mais fácil de Tamo gravar. aí. Beleza. Sem problema nenhum. Vamos encerrar esse então aqui? Vamos. E fazer uma parte 2 depois? Pode ser. É isso aí. Tá valendo. Então, Prazer. beleza. Bom, acho que... Acho que temos um episódio aí. Hein? Nossa. Robusto, hein? Robusto, um episódio carregado de conteúdo. E acho que foi legal aí, foi bem metódico na questão do Cholifá, que a gente vem já há um tempo não, Foi eu legal, venho foi assim, legal. procurando, Eu né? legal. entendo uma parte, eu falo, quando eu acho que eu entendi, eu falei, não, mas espera lá. Tá faltando. Agora eu acho que... Eu ainda acho que tenho deu uma- o desejo ainda de saber mais o que o... Chan-Hin? É isso? Fundador Chan-Hin, né? O que o Chan-Hin praticava? Eu gosto de saber disso, sabe? Porque assim... Porque quando fala assim, não, o louva-a-Deus nasceu aqui. Ok, mas o cara não brotou assim, né? Tem inputs ali de outras coisas. Mas não é daquela história que ele viu... Do Alan Deus que ficou com cigarro? cutucando... Não é. Igual o Tai Chi, que é da luta da serpente, não é? Essas lendas são Não lindas, é, são né? inspiradoras pra caramba. É muito legal a lenda, mas, né, cara... Poxa. Assim, uma parte que é interessante do Chan-Hin é que assim, né? Depois a gente pode até... Eu pego o que eu tiver de material, posso até trazer, né? Do tipo pra vocês darem uma Legal. olhada assim. Mas quer queira ou quer não, assim, tudo foi voltado para efetividade. Não tenho o que falar, né? Do tipo, o contexto de época pedia e meio que assim, o que a gente não entende é por que ele resolveu ser um ícone no sentido de, ok, vou comprar essa ideia da revolução e vou treinar e fazer uma síntese do que eu aprendi, tirando inclusive práticas que eram mais internas. Qigong era coisa de avançado se o cara sobrevivia. Basicamente é essa história. Tipo, vou tirar e vou sintetizar, porque a gente precisa de gente para lutar o mais rápido possível. Então foi isso que Tinha uma o Cholifá questão nasceu. emergencial ali, né? É. Tinha uma situação... O Cholifá nasceu no meio desse campo de batalha. Inclusive, a gente usa a flor de ameixa, né? Reza a lenda que são 5 escolas lutadoras principais, né? Wing Chun, Hungar, né? Mogar, Leigar e Cholifá. Então, cada uma representava um braço da flor de ameixa em prol da revolução. E a flor de ameixa, ela é, de fato, uma flor que resiste no período de adversidade, né? No inverno, e ela vai gerar frutos. E quer queira ou quer não, esse é o espírito revolucionário. Então, a gente, por enquanto, é só uma flor até que o fruto, que é a revolução concretizada, nasça. Tem o contexto da resistência, né? Exato. E aí, o que acontece é que dentro dos processos de intriga de época, né? As pessoas não só se reconheciam por sinais, né, gestuais e saudações diferentes, como efetivamente também pelos bordados. Então, tá usando flor de ameixa, eu sei que com essa galera eu posso contar. Né? Tinha algumas mensagens. Que ais do Cholifá, se o cara começasse a gritar assim, que do tipo, falar, tem um irmão lutando, vou correr para poder ajudar esse cara. Tipo, e aí você sabe que você tem um irmão que tá no meio da luta e você vai lá para ajudar. Tipo, tá saindo na mão com alguém lá, o cara por isso é que o que é Você específico. reconhecia pelo... Por isso é que o que é específico. Por isso que não é solto, do tipo, eu faço tsá, tipo, qualquer coisa assim. Não, você tem que é específico. Claro que agora a gente põe em forma em alguns movimentos, em partes específicas, mas assim, não. Mas muito Qualquer punho legal da pantera isso, era muito assim. interessante. A gente podia inventar um grito aqui, né, Gil? Tinha uma função social, ali, exato. Hein, Gil? de reconhecimento. A gente você podia inventar um grito. Que quando você estiver na sua gangue lá, você dá uns gritos, eu já vou. Zé Gil! Como que vai ser seu Será grito? que eu venho com a gangue agora? Nessa altura do campeonato? Você vai Às vezes dá pacificar, vontade, hein? Às vezes dá vontade. Vai Tem, pacificar. tem umas questões políticas no Brasil atualmente que dá vontade de ter uma gangue. Ai. Ai. Bom, é isso. Muito bom. Obrigado, Sifu, pela presença agradeço. aqui, pelas informações. Lembrando que esse episódio é apresentado pelo Festival da Lua, projeto patrocinado pela CPFL Energia, Instituto CPFL e Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. Realização da Associação Shaolin Shan, Carbono 60 e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Obrigado por esse apoio. Curta, compartilhe, comente e se você puder ajudar um pouquinho mais, tá aí nosso...
Muito bom, muito bom. Valeu, obrigado. Boa, Sifu. muito agradecido eu, gente. Ah, e só um spoiler aqui, hein? A gente vai ter parte 2 com o Sifu César. tem que ter. Aguardem aí, tá bom? Tem que ter. A gente começa pelo yoga tibetano, pra não Prazer. perder isso. Opa. Isso, pode ser. Pela psicanálise. Ixi. Bom, espere que você vai ver por onde a gente vai começar. Valeu.